Bom, bom dia, pessoal. Eu sou o Juscelio, sou professor de vocês da disciplina de métodos numéricos. Eu sou formado em licenciatura de computação pela UEPB e também tenho mestrado em computação pela UFCG e agora eu estou agora no curso de doutorado. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, Pronto. Então, é, a disciplina de métodos numéricos reforça uma área da parte do departamento de computação. E a questão principal que é vista nesse curso refere-se aos métodos propriamente ditos. São algoritmos poderosos na parte de resolução de problemas de ordem numérica. A questão aqui principal é que vocês utilizariam essa disciplina para outras disciplinas do curso, provavelmente, na parte de reforço, no sentido de como vocês conseguiriam resolver problemas dessa ordem utilizando algoritmos propriamente ditos, certo? Então, a gente vai ver vários algoritmos durante essa disciplina, mas não se preocupe, porque não é nada além de relacionado, por exemplo, ao aspecto muito formal da computação, mas sim a sequência de passos propriamente dito para resolver um problema, certo? Bem, então, nesse caso aqui, na disciplina de métodos numéricos, vai ser reforçada anteriormente através de um conceito de teoria relacionada à parte de representação, certo? A gente vai ver alguns sistemas de representação numérico para, em sequência, explicar outros contextos da disciplina. Bom, então, primeiramente, a disciplina em si, ela tem como principal objetivo apresentar os conteúdos, né, de cálculo numérico. Também ele é visto em outros cursos como cálculo numérico, mas aqui a gente vai falar de métodos numéricos, propriamente dito, certo? Ele destaca-se aplicações, principalmente a relação direta na parte de resolução de problemas, certo? Resolução de problemas que envolvam, por exemplo, o estudo de erros e também na parte de resolução de equações, principalmente na parte de aplicação e da integração e na diferenciação numérica. Certo? Então, a gente vai reforçar esses algoritmos para resolver equações que são ditas não lineares, certo? Ditas lineares e também na resolução de sistemas. Bem, o conteúdo programado está definido dessa forma. A gente vai falar um pouco de sistemas de numeração e a parte de teoria de erro. Em sequência, iremos falar dos métodos numéricos para resolução de equações lineares. E na unidade 2, a gente vai focar apenas nas soluções numéricas de sistemas lineares. A gente vai começar a resolver sistemas lineares utilizando esses métodos. Talvez vocês já viram esses métodos no ensino médio, provavelmente, mas o reforço aqui é para outros sistemas, né, outras formas de representação, outras formas de solução numéricas para resolver esses sistemas, certo? Bem, a metodologia vai ser através de aulas conceituais e aulas atividades online. Essas aulas conceituais vocês encontram, eu vou ter que compartilhar a tela aqui do meu computador, a disciplina, eu acho que vai ficar compartilhando duas telas, não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Deixa eu só pegar aqui o site. Tem um site da disciplina, eu já mandei um link aí para vocês lá no Class. Então, tem aqui métodos numéricos, deixa eu compartilhar aqui a tela. Que é esse site aqui, é iesjuscelio.com.br/métodos numéricos. Aqui eu designo basicamente o conceito da disciplina, né? Explico bem direitinho o que é, o, con o conteúdo programático, a metodologia que iremos estudar, no caso, abordar, na verdade, e a parte de avaliação e o cronograma. Essa parte de avaliação, a disciplina em si, ela não é uma disciplina difícil, na verdade, ela só é trabalhosa. A gente vai ter 6 atividades por unidade, na verdade. A gente vai ter cerca de 12 atividades no final. Essas atividades são entregues de forma individual e elas não são difíceis, não. Elas são só dá trabalho, um pouco de trabalho, mas com a dedicação que vocês vão ter, é possível, sim, passar nela de forma fácil. Então, é interessante vocês seguirem esse cronograma para não se perder na forma de representação que a gente vai explicar durante o decorrer do curso. São aulas conceituais,
que são demandadas são gravadas previamente, e essas aulas vocês conseguem visualizar aí através desses links que tem aí na tela, né, no cronograma. Depois disso, vocês conseguiriam acessar cada uma dessas aulas, visualizando elas antes de começar as aulas sob demanda, e essas aulas que acontecem de forma síncrona, nesse caso. Todo o material vocês conseguem acessar diretamente aqui dos links, e as atividades de estudos também. Nesse caso, tem 12 atividades de estudos. Vocês vão acessar os links de cada uma atividade dessa, por exemplo, a atividade de estudo 1 vai estar disponível aqui para vocês acessarem e responderem. São 4 questões bem simples, responde e envia lá no Class. Então, vocês vão lá no Class e pegam a atividade, né? Tipo, vem aqui em atividades, atividade estudo 1, e vocês já vão ver aqui a atividade, pegar as instruções e anexar ela aqui, nesse caso, resolvê-la e anexá-la. Vocês podem resolver ela no papel, por exemplo, vocês podem imprimir essa atividade no seu computador, por exemplo. Em sequência, você pode escrever as respostas aí, ou até mesmo só anotar as respostas em uma folha em branco, por exemplo, e digitalizar e enviar para mim, certo? Então, vocês podem fazer dessa forma também. Eu não aconselho muito a fazer no computador, não, porque demora, né? Tem principalmente essas primeiras atividades. Porém, as outras atividades, elas vão ser reforçadas na parte de planilha, o uso de planilhas eletrônicas, que vai facilitar bastante o cálculo de vocês. Então, é interessante vocês já ir fazendo um curso na internet mesmo, vocês encontram facilmente curso de planilha de Excel, para quem não sabe. E aí a gente vai resolver esses cálculos, né, utilizando essas planilhas, que fica bem mais fácil, bem mais rápido, bem intuitivo de resolvê-las, certo? Bom, é isso, né? Acho que talvez em termos de definição da parte do conteúdo programático é esse, né? A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer das aulas. Os links estão todos acessados aqui, os materiais de suporte também, né? Olha só, aqui tem as planilhas de bissessões, a gente vai ver daqui a pouco, na verdade, no decorrer do curso, como é feita essas planilhas, tá? A gente vai conseguir começar a resolver problemas, né, nesse caso, de não lineares, utilizando esses métodos, certo? Bom, eu vou parar de compartilhar aqui e, em sequência, vocês estão conseguindo ver aí pelo tablet, né? Deixa eu compartilhar aqui na tela de novo. Bom, olha só. Uma vez explorado a questão do site e também das aulas conceituais e atividades online, a gente vai começar a falar um pouco também da parte, a gente já falou um pouco da avaliação, né? São 6 atividades, né? Aqui, 6 atividades por unidade. Então, se você faltar uma dessas atividades, você tem direito à reposição de uma delas por unidade. Então, vamos supor que vocês tenham feito 5 atividades e tenha faltado uma. Aí você tem direito a repor essa atividade, tá? Não faço prova, também não tem atividades como projetos também, então assim, são 6 atividades, é trabalhoso, mas eu acho que é de acordo com o nível, por exemplo, que fosse cobrar uma sobrecarga de prova, por exemplo, certo? Então, é possível que vocês consigam resolver até mesmo antes mesmo do processo. Por exemplo, vocês podem assistir às aulas antes e resolver as listas e ir adiantando o curso, se vocês quiserem, certo? Bem, a bibliografia utilizada é esse livro, porém eu nem uso muito ele assim como referência, mas como pede uma bibliografia a ser utilizada, vocês podem baixar esse livro facilmente na internet, né? Ninguém está escutando isso. Vamos lá, a gente vai falar um pouco agora dos sistemas de numeração. Independentemente de tudo, a gente vai decorrer das aulas, a gente vai começando a ter um certo tipo de intimidade, mas é interessante que vocês falem durante as aulas, tipo, no sentido de tentar tirar as dúvidas, ou até mesmo contribuir no decorrer da aula, certo? Bom, vocês estão escutando bem direitinho, né? Nesse caso aqui, a parte do áudio. Sim, professor, estamos. Pronto. Bom, então a gente vai falar um pouco dos sistemas de numeração. Bem, aqui o cálculo numérico, ou chamado de métodos numéricos, a gente trata basicamente no desenvolvimento de algoritmos computacionais. Esses algoritmos computacionais, eles são sequência de passos que resolvem um determinado problema. Nesse caso aqui, em específico, ele chama esses algoritmos de métodos numéricos,
que eles buscam basicamente uma solução para resolver um sistema. Por exemplo, soluções aproximadas, propriamente dito. Porque a gente parte da teoria do erro. A gente vai falar um pouco dessa teoria na aula 4, certo? Mas no momento a gente vai falar um pouco somente dos sistemas de representação e também contextualizando aqui um pouco essa disciplina. Então a gente vai falar um pouco desses métodos, desses algoritmos, e a gente vai buscar resolver soluções aproximadas do que seria a representação de um modelo matemático. Não, modelo, a gente sabe que todo modelo parte de um erro, né? Então, partimos de um certo erro aqui, e essa representação ela tem que ser o mais possível de erro, o menos possível de erro possível, na verdade, aqui, em termos de representação numérica. E aí as soluções elas vão ser bem mais aproximadas. Não é uma solução ótima, não é a ótima solução, mas é uma solução mais aproximada do que seria para resolver um sistema de equações, por exemplo, ou até mesmo equações não lineares. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouco sobre a parte de introdução, nessa parte de representação de sistemas numéricos. Quando a gente utiliza, por exemplo, um número para representar uma certa quantidade de um determinado valor, nós levamos em consideração a vários aspectos, principalmente quando a gente se refere à base de representação numérica. Por exemplo, quando a gente fala assim, os exemplos que eu citei aqui, 1 e 0. 1 e 0, nesse caso, a gente já lê, na verdade, teoricamente, 10. Né? A gente fala 10. Não é 10, na verdade, e sim 1 e 0. É 10 porque a gente representou esse número na base decimal. É a nossa base decimal que a gente já é acostumado. E, teoricamente, essa base está correta de acordo com o nosso sistema. Nesse caso, a gente usa bastante esse sistema, então, logicamente, a gente induz a essa base a representar ela como base 10. Certo? Então, a gente chama 10, assim. Porém, o outro número aqui, nesse caso, essa letra B, tem 15, nesse caso a gente fosse ler, né? 15 mais 10 igual a 1. Aí vocês vão dizer, nossa, 15 mais 10 não é igual a 1. Então tá errado essa forma. Por mais que a representação seja representada com números do algoritmo decimal, nesse caso, na base decimal, essa conta estaria errada. Porém, se a gente contextualizar esse exemplo do 15 mais 10, ela tem uma explicação para isso. E ela pode representar outro sistema. Por exemplo, esse 15, esse 1 e 5 pode ser a hora, né? Vamos supor. Se eu perguntasse, agora é 3 horas da tarde, vamos supor, que seja 15 horas. Se eu adicionar 10 horas aqui, qual seria a hora que eu teria que tomar esse outro remédio? Vamos supor que eu tomo de 15, esse remédio só pode ser tomado de 10 em 10 horas, vamos supor. E aí, se eu tomo de 15 horas da tarde, qual a hora que eu iria tomar no outro dia, né, nesse caso, né? Aí, se você somar os 15 mais 10, vai dar uma da manhã, nesse caso, né? E aqui estaria certo, porque nesse caso, nosso sistema de representação de horas é até 24 horas. Então, 15 mais 10 vai dar 25. A gente sabe que 25 horas não existe, não é 24 horas mais um, que daria 25. Mas aí, nesse caso, a gente vai até 24 horas, seja até 12 horas, e eu tomaria o outro remédio a cerca de 1 hora. Então, se eu fosse representar 15 mais 10, estaria correto dizer que é igual a 1, porque é 1 da tarde, 1 da manhã, nesse caso. Né? Então, se eu tomar de 15 horas da tarde, eu vou tomar o outro remédio, nesse caso, o comprimido, às 1 da manhã, certo? Então, estaria correta essa forma de representação. Porém, isso aqui nos induz a um erro no sentido de representação de um sistema de base 10, certo? Nesse caso, o sistema de horas é de base 24, né? Ele vai de 1 até 24, né? No caso. Então, tem esses 24 dígitos a ser representados no sistema de horas. Então, um sistema de numeração aqui, ele é um conjunto composto por dígitos e regras. Eu tenho dígitos representados e regras, que são utilizados justamente para representar números que nós conhecemos de uma forma bem consistente. Existem vários sistemas de numeração. O mais utilizado é o nosso, né, que é o sistema de numeração posicional de base 10, que ou simplesmente sistema decimal, né, a gente chama de decimal ou base 10. Ele é chamado assim porque é formado por 10 dígitos, né, que vai de 0 até 9, e a gente pode representar qualquer número no sistema de base 10 com esses números, no caso de 0 até 9. Por exemplo, o 572 aqui, nesse caso 572, ele pode ser representado como sistema de base 10, em que cada elemento desse, ou seja, o 5, o 7 e o 2, tem uma influência nesse número, nessa quantidade de dígitos. Por exemplo,
O 5 aqui vai influenciar em 500 unidades, ou cerca de 50 dezenas, por exemplo, ou até mesmo de 5 centenas. Aqui eu coloco o 5 representa 500 nesse número. O 7 representa 70 nesse número. E o 2 representa 2 unidades. Então, somando 572, eu posso reescrever ele como sendo 500 mais 70 mais 2, que vai dar 572 do mesmo jeito. Porém, eu posso representar ele também de outra forma. Por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 2, a quantidade de zeros que nós temos na representação aqui. Então, 5 vezes 10 elevado a 2, mais 7 vezes 10 elevado a 1, e 2 vezes 10 elevado a 0. A gente sabe que todo expoente elevado toda base elevada ao expoente de 0 equivale a 1. Né? Então, 2 vezes 10 elevado a 0 seria 2 vezes 1. Então, seria exatamente essa a resposta. Certo? Outros sistemas aqui de numeração que a gente utiliza, que na verdade a gente não utiliza, né? A gente pode utilizar na forma de representação. Existem vários outros sistemas de posicionais de base fixa que a gente pode destacar aqui no decorrer dessas aulas, certo? A gente vai falar um pouco de cada um. Nós temos o sistema binário, que é formado por regras, né, dígitos e regras de base, né, nesse caso, os dígitos aqui de base binária são 2 dígitos, e os dígitos são 0 e 1. Sempre o 0 está contido em qualquer outro sistema de representação de base fixa. Então, começa sempre por 0. Então, 0 e 1 são um sistema binário, que é aqueles sistemas de computadores que a gente usa como linguagem, né, representativa de zeros e uns, que refere-se ao verdadeiro, ao valor lógico verdadeiro e ao falso, né? Onde parte corrente elétrica e onde não parte corrente elétrica. Tem um sistema octal, que é formado por 8 dígitos, a base é 8. Então, representamos esses números de base octal de 0 até 7, por exemplo. Esses são os dígitos que a gente representa a base octal. Tem a base decimal, que representa os dígitos que a base é 10. Nesse caso, a representação dos dígitos vai de 0 até 9. Que é o nosso sistema, né, que é o sistema decimal. E tem um sistema hexadecimal, aí, que é formado com base 16, com os dígitos que vai de 0 até F. A gente sabe que os algoritmos romanos vai até 9, né? No caso, existe até 10 dígitos, né? Aí os outros números são representados por letras. Nesse caso aqui, A, B, C, D, E e F. Que A equivale a 10, né? O B equivale a 11, o C equivale a 12, o D equivale a 13, 14, o E, e o 15 equivale ao F, certo? Sempre é um número, a base menos 1, representada por dados de dígitos, porque sempre o primeiro dígito é o 0. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, professor. Qualquer coisa vocês podem falar, certo? Ou pelo chat, que eu estou acompanhando aqui pelo computador, ou até mesmo vocês podem interromper e falar, tá bem? Olha só, a gente vai falar um pouco do sistema de numeração de base beta, que é a gente pode representar qualquer sistema de qualquer base. Por exemplo, as bases que a gente falou até aqui, pode ser variando até 0 até 9. Então, eu posso representar um sistema de base 3, por exemplo, base 4, por mais que não tenha explicado anteriormente, certo? Eu expliquei esses quatro aqui que são os mais utilizados. Bom, então eu posso ter um sistema de numeração posicional de base beta, sendo que beta tem que ser exatamente maior do que 2, maior ou igual a 2. A gente sabe que o sistema de base 2 seria o base binária, né? E aí, nesse caso, um número aqui que é formado por base beta, eu digo que a base é beta, ou seja, beta igual a 2, igual a 4, igual a 5, enfim, qualquer outra base. E aí, nesse caso, esse sistema aqui ele é formado por vários dígitos aqui contidos através dessa base. Vamos supor que a base seja 4. Então, qual seria a quantidade de dígitos? Seria de 0 até beta, que é a base beta, 4, menos 1. Ou seja, ia ser de 0 até 3. Seria 0, 1, 2 e 3. Seria 4 dígitos. Tá? Que seria o conjunto D, que é formado aqui pelo conjunto de dígitos. O número x é escrito no sistema de numeração posicional de bases beta obedecendo esse seguinte registro. Então, vamos supor que eu tenha a representação desse x como escrito nessa base beta. Então, x na base beta é igual a sigma, e eu tenho a representação deles através de vários dígitos, né? Dígito 1, esse sigma que refere ao sinal, né? Nesse caso, pode ser positivo ou negativo. Esse dígito aqui varia de N até K, com K variando de
K é menor ou igual a zero, e zero é menor ou igual a I e menor ou igual a N. Em resumo, ele vai aqui, a quantidade de dígitos que eu tenho de representação até o índice K, e esse K pertence aqui, nesse caso, ao número de dígitos. Vamos supor que eu tenho aqui a quantidade de dígitos que eu tenho representados no nosso sistema. Se esse sistema for de base 4, então ele vai até dos dígitos de 0 até 3, nesse caso. Né? Então, eles denotam os símbolos que a gente tem da quantidade de dígitos. Certo? Vamos ver um exemplo. Vamos supor aqui que esses sistemas, esses números, menos 125, 31,28, eles são escritos na base 10. Como? Por exemplo, nesse caso aqui, esse número aqui é negativo, é o menos 125. Isso aqui equivale a um sinal negativo, ou seja, é o sigma. Esse sinal não vai influenciar diretamente na representação. A gente só coloca ele no final, ou até mesmo no decorrer do processo, mas o que a gente vai mais impactar necessariamente é esses dígitos aqui no sistema. Então, o 1, o 2 e o 5 têm um impacto na representação do sistema de base 10. Então, como é que seria isso? Cada um desses dígitos tem uma representação. Então, como aqui nesse caso nós estamos representando ele na base 10, então, nesse caso, 1, 2 e 4, 1, 2 e 5, nesse caso, tem uma representação. Nesse caso, como nesse caso é um exemplo de 1, 2, 3 e 5, cada um está multiplicando esse dígito pela base que representa. Então, nesse caso, a gente vai representar a multiplicar esses números multiplicando pela base que ele se encontra. Por exemplo, esse 1, como aqui nesse caso a base é 10, então eu vou multiplicar cada um desses dígitos, o 1, o 2 e o 5, por 10. Só que esse número está levado a um dígito, a um expoente. Esse expoente é a posição que esse dígito se encontra no número. Perceba que, para representar ele de uma forma mais visual, o último dígito, nesse caso que você digitou, ele é multiplicado pela base elevada a zero. O segundo dígito pela base elevada a 1. O terceiro dígito pela base elevada a 3 e assim por diante, a 2, desculpa, e assim por diante. Então, você verifica, por exemplo, a posição que esse dígito está e representa ele no expoente. Então, o número 125, 125, na verdade, da base 10, seria quanto? 1 vezes 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Se a gente fosse resolver isso aqui, nesse caso, 10 elevado a 0 é 1. Então, 5 vezes 1 vai dar 5, né? Aqui vai dar 5 mais 2 vezes... Ah, horrível, né? Vai ser um 7. Espera aí que eu tô com mal de Parkinson. Pronto, 5 vezes 1 dá 10. Desculpa, 5 vezes 1 dá 5, né? O 2 vezes 10 elevado a 1 seria 10 elevado a 1, que seria 10. 10 vezes 2 dá 20, certo? Mais 20. E aqui o 10 elevado a 2 seria 100. 100 vezes 1 dá 100. Então aqui dá 100 mais 20 mais 5 dá 125. Então é a representação desse número no sistema de base 10. Então, cada um desses dígitos tem um impacto. Então, a gente representa cada um deles multiplicado pela base elevado ao expoente. Como aqui a base é 10, então fica mais fácil de a gente fazer essas multiplicações. Mas, quando a gente for trabalhar com outras bases, aí vai complicar um pouco, porque a gente não sabe, não tem noção. Uma representação até mais fácil de entender isso aqui, rodando esses números mentalmente, né? Mas, como aqui é base 10, a gente só basta adicionar uns zeros, né? Ou até mesmo deslocar a vírgula uma casa, fica mais fácil. Outro exemplo aqui é o 31,28. A gente não vai trabalhar mais com vírgula, vai ser com ponto. O ponto representa a vírgula aqui, certo? Seria a mesma coisa de 31,28 aqui, certo? Então, aqui o 31,28, né, ou 31,28, ele pode representar também na base decimal. E esse ponto aqui, ele conta uma história, na verdade, porque nesse caso, que está antes do ponto, a gente conta com o dígito elevado a uma base, a um expoente negativo. Quando tá, depois, no caso aqui, seria positivo, né, para cá, o dígito, e para cá, o dígito seria negativo, né, elevado a um expoente negativo. Então, olha só, esses números têm um impacto diretamente na representação do número final. Então, 31,28 na base 10 seria como? Seria, deixa eu só fazer aqui mais fácil, 31,28, ele está na base 10, então,
cada um desses dígitos tem uma representação. Esse 8, esse 2, esse 1 e esse 3 tem um impacto. Então, nesse caso aqui, o 8, eu vou multiplicar ele vezes 10. Esse 2, vou multiplicar também por 10. O 1, vou multiplicar por 10. E o 3, vou multiplicar também por 10. Porém, os expoentes dele têm uma variação. Tipo, quando nós temos uma vírgula, aí você representa o que está após a vírgula, nesse caso, como negativo, e o que está antes como positivo. Nesse caso aqui, o 1 vai ser multiplicado por 10 elevado a zero, e o 3 multiplicado por 10 elevado a 1. Já o 2 aqui está multiplicando por um sinal da base 10 multiplicado por um expoente negativo, que aí, nesse caso vai começar a ser menos 1, menos 2. E se tivesse um outro dígito aqui depois do 8, a gente multiplicaria por 10 elevado a menos 3, certo? Então, como a gente fez aqui, olha só. A gente multiplicou, vou apagar aqui. A gente multiplicou aqui o 3 vezes 10 elevado a 1. Depois, multiplicou aqui o 1 vezes 10 elevado a zero, mais 2 vezes 10 elevado a menos 1, mais 8 vezes 10 elevado a menos 2. Se tivesse aqui um outro dígito, por exemplo, o 5 aqui, a gente multiplicaria, né, somava o 5 vezes 10 elevado a menos 3, certo? E assim por diante. Então, aqui eu tenho a representação, né, de acordo com a base. Se a base aqui fosse outro número, por exemplo, aqui fosse... Deixa eu pegar esse outro exemplo aqui. Se aqui fosse, ao invés de 10 ser 5, né? Nossa. Aí aqui seria, ao invés de colocar um 10, eu colocaria 5. Aqui também 5 e aqui 5, certo? Então, depende muito da base e da posição que esses dígitos estão na minha representação do número anterior, certo? Bom, entendendo o que é um sistema de numeração de base beta, a gente vai começar a falar um pouco sobre o processo de conversão. Até aqui tudo bem? Vocês conseguiram entender o que é um sistema de base beta? Eu posso Sim. representar qualquer número com uma base, e esses dígitos eles têm uma representação direta na base que a gente está representando. Se for a base 2, base 3, base 4, e tem os dígitos que tem cada um dos sistemas, certo? Se aqui fosse um sistema de base, por exemplo, base 5, se eu dissesse, isso aqui está na base 5, ele estaria errado. Por quê? Alguém sabe me dizer por que esse número está errado na base 5? Bem, estaria errado porque exatamente o 5 é a base. Porém, no sistema de base 5, ele só teria os dígitos representando de 0 até 4. Como eu tenho aqui um 8, já não seria um número de base 5, ele estaria representado errado aqui. Então, esse 8 não tem impacto nenhum, porque necessariamente esse número não está representado na base 5, está errado. Porque eu estou usando um dígito que não é representado nesse sistema, certo? Então, tem que prestar atenção também nisso. Bom, uma vez que a gente sabe o que é um sistema de numeração de base beta, qual seria o próximo passo? Seria entender o processo de conversão dessa base para um número representativo. Como assim? Eu posso converter qualquer base beta para a base 10, que é o sistema que a gente usa, né, que é a base decimal. Como seria isso? Na definição que nós temos aí, se a gente tem um número aqui representado, olha só, esse aqui é um número, esse D é um dígito, esse aqui é um outro dígito, aqui é outro dígito, e assim por diante, certo? São vários dígitos aqui. Esse aqui é o sinal do dígito, que é positivo ou negativo, e aqui é a base que a gente está representando, que é uma base beta. Então, tem um sistema, um número, que está representado no sistema de base beta, é a representação de um número real na base beta, que a gente está representando aqui, certo? Então, a gente pode representar ele numa base decimal. Como é que a gente faz isso, esse processo? A conversão pela base 10 acontece da seguinte forma. A gente multiplica cada um desses dígitos pela base que a gente converteu anteriormente. Vamos supor. Aqui, esse registro que nós temos é um registro binário, formado pelos dígitos 0 e 1. Eles estão na base 2, que é a base binária.
a gente vai representar esse número na base decimal. Como seria esse número na base decimal? É isso que a pergunta está sendo feita aqui. Eu tenho qualquer número anterior em qualquer outro sistema que eu possa representar ele na base 10. Como é que a gente faz isso? É o processo que a gente está representando anteriormente. Basta multiplicar cada um desses dígitos no impacto que ele tem exatamente em cada um, né, na forma de representação nesse sistema de base beta. Por exemplo, aqui o número ele é extenso, né? Olha só, ele é formado por esses dígitos. Eu vou fazer aqui embaixo e aí fica mais fácil, certo? Eu tenho exatamente aqui esse número 0. Se bem que está resolvido aqui em cima, né? Mas tudo bem. Qual seria esse número aqui? Esse é o número. Vamos supor que eu esteja colocando um desafio, por exemplo. Para você descobrir a senha da minha conta, por exemplo, você precisa resolver esse cálculo, bem da área de humanas, né? Por exemplo, você pode fazer isso para o namorado de vocês, por exemplo, colocar um desafio. Por exemplo, descubra a senha do meu WhatsApp ou até mesmo a senha da minha conta do Instagram, se você resolver essa representação aqui do sistema de base beta para base binária, ou até mesmo o contrário. Descobre nunca, se ele for de humanos principalmente. Vamos lá. Aqui eu teria exatamente esse número que está na base binária e eu vou converter ele para a base decimal. Então, qual seria essas senhas de dígitos nesse caso? Né? Aqui eu tenho uma vírgula e é possível ter uma vírgula no sistema de base binária, certo? E aí, olha só, eu tenho exatamente essa representação de alguma forma no sistema de base 10, certo? Então, para a gente converter esse número aqui, que está na base binária para a base 10, isso serve para qualquer outra base, que poderia ser uma base beta, certo? Base beta qualquer. Então, a gente multiplicaria cada um desses dígitos dessa base. Certo? Então, essa base aqui é muito importante na representação do número final que a gente vai encontrar na base binária, certo? Então, aqui, cada um desses dígitos, a gente sabe que tem que prestar atenção exatamente nessa vírgula, porque cada um desses dígitos tem um impacto diferente. Então, esse zero aqui, deixa eu representar esse número assim, olha só. Esse um tem um impacto, esse zero tem outro impacto, esse um aqui tem outro impacto, e esse um também tem outro impacto, certo? Já esse zero aqui também tem outro impacto, aqui também, enfim. Cada um desses dígitos aqui tem um impacto diretamente. Se bem que eu poderia usar agora assim, olha só, eu aprendi a usar esse recurso e deixa a linha reta. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui não faz, eu faço no outro, na outra ferramenta que eu uso. Enfim, aqui cada um tem um impacto. Então, tem um, 0, e se bem que não coube aqui direito, né? 0. Peraí, deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Aqui seria 0, o 1 e o 1 aqui, né? Não, aqui é um 0. E aqui seria 0 e 1. Cada um tem uma representação necessariamente. Então, eu posso multiplicar esses números pela base que a gente quer verificar. Por exemplo, aqui a base é 2. Tá horrível, né? Quando eu estou na tela do computador, fica todo trêmulo a letra. Mas, enfim, é o que a gente tem como recurso. Então, cada um desses números de dígitos aqui tem uma representação num sistema de base beta, né? Nesse caso, a base é a base binária. Então, eu vou multiplicar aqui por 2, cada um deles, porque é a base que a gente está representando esse número, certo? Então, multiplico por 2, cada um deles. A questão aqui é que esses números são multiplicados por 2 elevado ao expoente. Esse expoente pode ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui, os números que estão depois da vírgula vão ser multiplicados por expoentes negativos, o que está antes da vírgula por elementos positivos. Então, aqui, a gente pode começar por esse zero aqui, né? Nesse caso, esse zero aqui, 0 vezes 2 vezes 2. Nesse caso, ele vai ser multiplicado com expoente zero. E aí, em sequência, a gente é um marco, né? Tudo que está antes dele aqui vai ser negativo, então menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E o que está à frente dele vai ser positivo, certo? Foi o que a gente fez aqui, olha só. O 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, e no caso aí é o impacto que esse 1 tem
na representação desse número, certo? Então, é 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a menos 1, e assim por diante, certo? Até chegar no menos 4. Onde tem zero, como nesse caso não adianta multiplicar por zero vai dar zero, então você já pode cortar esse aqui, esse e esse. Nem precisa, não. Vocês vão resolver. Aí vocês vão resolvendo. Por exemplo, 2 elevado a 4 é quanto? É 16. Então, eu tenho aqui 1 vezes 2 elevado a 4, que é 16. O 2 elevado à terceira, por exemplo, é igual a 8, né? Mais 0, mais 2 elevado a 1, que é 2, né? Multiplicado por 1 dá 2. Depois nós temos o 0 vezes 2 elevado a 0 vai dar 0. Em sequência, nós temos o 1 vezes 2 elevado a menos 1. Aí, 2 elevado a menos 1 seria o quê? É 1 sobre 2, que equivale a 0,5. Então, eu estou multiplicando 1 vezes 0,5. Então, você tem 0,5. Depois, eu tenho exatamente 2 elevado a menos 2, que é exatamente 1 sobre 2 elevado a 2, né? Que é 1 sobre 4, e 1 dividido por 4 dá 0,25. O outro dá 0, né? Que é a multiplicação por 0. E, por fim, nós temos 2 elevado a menos 4, que equivale a 1 sobre a 2 elevado a 4, e 2 elevado a 4 é 16, e 1 sobre 16 equivale a 0,0625. E é só você somar no sentido geral. 16 mais 8, mais 2, mais essa parte aqui, né? Aí vai dar 26,8125, nesse caso, na representação na base decimal. Então, esse número aqui, que está na base binária, equivale a 8.125 na base decimal, certo? Vamos ver mais um exemplo. Eu vou converter agora esse número aqui, que está na base decimal, desculpa, hexadecimal, para a base decimal, certo? Então, eu vou representar isso aqui de uma forma mais fácil. Eu sei que está resolvido aqui, mas eu vou fazer com vocês aqui do zero. Esse número aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu engrossar mais essa caneta aqui. Eu vou colocar um verde, não, um preto mesmo. Pronto, acho que tá bom aqui. Bom, olha só. Cadê? Pronto, olha só. Eu tenho exatamente aqui esse número, que é 1AT. Ficou muito grosso. Deixa eu diminuir aqui. Ai, Deus. Acho que 3 tá bom. Pronto. Ai, pera ainda. Agora eu não sei, sai daqui. Pronto, saiu. Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver esse cálculo com vocês na representação de um sistema, certo? Aqui eu estou representando esse número na base decimal, hexadecimal. E eu vou converter ele para a base decimal, certo? Então, o número é esse aqui, olha só. 1AD 28, tem uma vírgula aqui, né? Ele está na base decimal, hexadecimal. E a gente quer converter esse número para a base decimal, certo? Como é que a gente converteria esse número para a base decimal? Então, cada um desses números tem uma representação no sistema que ele está representado. Nesse caso, o 1AD.28 tem uma representação na base 16, certo? Não está muito bonito não, mas o que temos. Olha só. Aqui eu teria a representação do 1 vezes 16, certo? Elevado a um expoente. Que expoente é esse? Perceba que esse 1 está 3 posições antes do ponto, né? Então, seria a base 2, né? Nesse caso. Elevado a expoente 2, desculpa. Mais o A vezes o 16 elevado ao expoente 1.
certo? Depois, eu vou somar o D multiplicado por 16 elevado a expoente zero, que é a posição que ele está. Então, o que está mais próximo do ponto seria o elevado ao expoente zero. Depois eu tenho um 2 e um 8, né? Esse 2 e 8 tem um impacto. Então, representando esse 2 aqui, eu vou multiplicar por 16 elevado a menos 1, e o 8 eu vou multiplicar por 16 elevado a menos 2. Bom, uma vez que é definido isso, a gente consegue agora representar. Então, o que está antes da vírgula está com um expoente negativo, e o que está depois, na verdade, desculpa, com um elemento positivo, né? Nesse caso, o que está antes, depois da vírgula, está com um expoente negativo. Então, menos 1 e menos 2, nesse caso, certo? Ao invés de representar por letras, a gente vai substituir cada um desses dígitos com representando dele diretamente, o representando dele direto do sistema decimal. A gente viu que no sistema hexadecimal, o A equivale a 10 e o D equivale a 13, né, se não me engano. O A equivale a 10, então o B equivale a 11, o C equivale a 12, o, o D equivale a 14, né? Isso. No caso, o 10 aqui. Vamos lá, o 10 equivale a A, o 11 equivale a B, o 12 equivale ao C, o 13 equivale ao D, então aqui o 13 equivale ao D, né? Então, nesse caso, eu vou substituir o 13 por D. E o 10 equivale a 10, o A equivale a 10. Então, eu vou multiplicar cada um desses dígitos pela letra que representa o sistema que a gente está trabalhando, certo? Que é o decimal. Então, uma vez definido isso, a gente consegue resolver esse cálculo, né? Olha só, 1 vezes 16 a 2 elevado a 2 é 16 vezes 16, que é quanto? Aqui dá 256, né? Já fez aqui o cálculo. Então dá 256 multiplicado por 1, dá 256. Mais 16 elevado a 1 é 10. Desculpa, é 16. Vezes 10 dá 160, né? Mais o 16 elevado a 0 é 1. 1 vezes 13 é 13. E aí o restante é 16 elevado a menos 1, que seria 1 sobre 16, né? Aí 2 vezes 1 sobre 16 seria assim, olha só, 2 vezes 1 sobre 16, que seria 2 sobre 16, que eu poderia resumir aqui, esse cálculo dá exatamente 0,125, porque é 2, a gente vai dar 2 vezes sobre 16, né, aqui, que equivale a 1 sobre 8. E 1 dividido por 8 equivale a 0,125, né? Exatamente isso. Então, aqui seria o 13 mais isso aqui, essa conta dá 0,125, e o outro é 8 vezes 16 sobre 2. Nesse caso, seria 1 sobre 16 sobre 2. Aí você resolveria esse cálculo, e daria 1 sobre 256, dividiria 1 por 256 e multiplicaria por 8. Ou até mesmo você poderia colocar 8 sobre 256, esse cálculo aqui dá 0,031125. Pronto. Seria esse cálculo aí que seria feito, né, por exemplo, e aí você só somaria no final tudo, e aí esse resultado aqui chega a esse daqui, né? No caso, a gente colocou já aí para a gente ganhar tempo. Então, o processo em si de resolução seria justamente verificar cada um dos dígitos na representação que ele tem no sistema. Então, você vai multiplicar cada um dos dígitos pela base que a gente está representando, que é o 16, ou 2, ou 8, enfim, depende da base que a gente está trabalhando aqui, que é esse que eu circulei. Uma vez definida essa base, aí você vai representar que cada um desses dígitos tem na representação do número final. Nesse caso, a posição que ele está é muito importante, que vai definir também o expoente em que nós queremos converter, certo? Bom, aí aqui, esse registro que está representado no sistema hexadecimal representa exatamente esse número aí na base decimal, certo? Então, esse aqui é um exemplo de conversão do hexadecimal para do hexadecimal para decimal. E esse outro exemplo que a gente fez aqui, né, fez só alguns rabiscos, mas a gente conseguiu encontrar a representação desse número aqui no sistema de base binária para o sistema de base 10, certo? Que é a base decimal.
Então, qualquer número que a gente quer converter da base beta para a base decimal, a gente usa essa técnica de multiplicar sempre o dígito pela base elevado a um expoente que esse dígito representa no sistema, certo? Bom, e a outra parte aqui que a gente vai falar é a parte contrária. É como a gente consegue converter esse número que está na base 10 para a base beta. Ou seja, eu consigo converter qualquer número que está na base 10, que é o sistema que a gente usa, para qualquer outra base que a gente quer trabalhar. Vamos supor que eu quero converter o número que eu tenho para a base binária, ou para a base 3, ou para a base octal, ou para a base hexadecimal. Eu tenho uma forma de resolver isso, que existe no caso, dois métodos, que já vou explicando os métodos numéricos aqui, que é um método em si, que é um passo a passo que você resolve para resolver esse, que você resolve, na verdade, para tentar solucionar esse problema, certo? Bom, aqui nesse caso, a conversão de um número real, ele não pode ser negativo, né, nesse caso aqui, ele pode representar um sistema de qualquer número de base beta, nesse caso. A gente vai usar dois métodos, que é o método das divisões sucessivas e o método da multiplicação sucessivas. O método das divisões sucessivas ocorre quando o número é inteiro. Se você tem um número inteiro, por exemplo, 125, ele é um número inteiro, certo? É uma preguiça de fazer o 5, não sei de onde existe isso. Mas vocês entenderam. Vamos só, 1,25. Então, nesse caso aqui, esse número, 125, ele é um número inteiro. Ele não tem a parte fracionária, nesse caso. Já o número aqui, 73,25, ele é um número que é fracionário. Então, a parte inteira, a gente usa o método das divisões sucessivas. Já a parte fracionária, a gente usa o método das multiplicações sucessivas, certo? Como aconteceria isso? Olha só, vamos lá um exemplo. Vamos falar primeiro do método das divisões sucessivas. Eu vou pegar aqui um exemplo que é exatamente o seguinte. Eu uso o método das divisões sucessivas, que você vai efetuar as sucessivas divisões desse número real pelo número não negativo, que é justamente a base que você quer converter. Vamos supor que eu queira converter aqui o 125 para a base, ele está na base 10, eu quero a representação dele na base binária, que é a base 2. Quem seria esse número? Eu vou pegar esse 125, que é um número real, que não tem a parte fracionária, nesse caso, eu uso o método das divisões sucessivas. Eu divido ele várias vezes até chegar a um certo limite. Eu vou dividir ele por qual número? Pela base que a gente quer trabalhar. Nesse caso, como a base aqui é 2, então eu vou dividir isso aqui por 2. Aí eu divido 125, eu vou pegar um número menor aqui para a gente ganhar tempo. Vou pegar exatamente o elemento 13, certo? 13 na base decimal, e eu vou converter ele para a base binária. Então, eu vou dividir 13 por 2, e aí esse 13 por 2 vai dar o quê? Vai dar 5. Não, vai dar 6, né? 6 vezes 2 dá 12 e sobra 1. Certo? O resto da divisão é importante aqui também, certo? Depois eu divido ele por 2. Novamente, eu divido ele várias vezes, certo? Sucessivamente. 6 por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, o resto da divisão é 0. Depois eu divido novamente o 3 por 2. O 3 por 2 vai dar 1. O resto da divisão é 1. E 1, eu consigo dividir 1 por 2? Não. Quando não dá para dividir por 2, eu coloco um 0 e baixo o restante que tem aqui. Nesse caso, o 1. E aí, nesse caso aqui, esse número aqui, que é o 13, a gente anota ele na representação como está aqui, da setinha de baixo para cima. Então, aqui seria exatamente qual número? Seria 0, 1, 0, 1, 1, 0 e 1. Seria a representação desse número na base decimal. Então, por exemplo, o 13, que está na base 10, representa exatamente que número? 0, 1. Se bem que esse 0 nem precisa colocar, né? Esse 0 não vai fazer diferença aqui. Então, seria 1, 1, 0 e 1 na base 2, certo? Então, esse número aqui
O 3 que está na base 10, ele pode ser representado ele na base binária dessa forma, certo? Olha só, o exemplo 25. Eu estou transformando o número 25, que está na base que está na base 10, eu quero converter ele para a base 3, certo? Qual é o número que ele representa na base 3? Então, olha só o exemplo. Eu vou dividindo 25 várias vezes por 3. Então, 25 por 3 vai dar 8. Né? 25 por 3 dá 8, com o resto da divisão 1. O 8 dividido por 3 vai dar 2, com o resto da divisão 2. O 2 dividido por 3 vai dar 0, com o resto da divisão 2. Então, eu anoto a numeração de baixo para cima e represento, olha só, 25 que está na base 10, representa 2, 2, 1 na base 3, certo? Eu divido até que o resto da divisão não seja mais possível dividir esse número pela base. Aí a gente coloca 0 e a gente designa, por exemplo, o restante da divisão. Por exemplo, aqui a gente pega exatamente dessa forma, certo? Vamos converter esse número aqui para a base 4. 456 para a base 4. Aqui eu vou precisar da calculadora para ser mais rápido, senão a gente não dá tempo de concluir o conteúdo. 456 dividido por 4, eu vou ter exatamente aqui 114, né, como resposta, e o resto da divisão é 0. Depois, o 114 dividido por 4, ele vai dar 28, aí 28 vezes 4, aqui vai dar exatamente 112, então o resto da divisão aqui é 2. 28 dividido por 4 novamente, vai dar exatamente 7, né? Então, 7 vezes 4 dá 28, com o resto da divisão 0. Se eu dividir o 7 por 4, ele vai dar exatamente aqui, vai dar uma vez, né? Vai sobrar 3. E não dá mais para dividir, né? 1 por 4 vai dar 0. E esse número aqui vai fazer parte. Então, olha só. Eu tenho exatamente aqui, olha, olha só, esse número, que seria exatamente 456, que está na base decimal, seria esse número aqui, nesse caso, notado de baixo para cima, que seria 1, 3, 0, 2 e 0. Esse 0 aqui vai fazer diferença sim, mas o 0 aqui antes não. Então, aqui seria 1, 3, 0, 2, 0 na base 4. Olha só. 1, 3, 0, 2, 0 na base 4. Foi exatamente o processo das divisões sucessivas do número pela base que a gente quer converter e encontra exatamente a representação dos dígitos. Certo? Outro exemplo, olha só, 45, que está na base beta, eu vou dividindo 45 várias vezes por 2, até achar essa resposta. Por exemplo, aqui, 45 por 2 dá 22, dividido com o resto da divisão 1, né? Se eu dividir o 22 por 2 novamente, vai dar 0, vai dar 11, na verdade, com o resto da divisão 0. O 11 por 2 vai dar 5 com o resto da divisão 1. O 5 por 2 vai dar 2 com o resto da divisão 1. O 2 por 2 vai dar 1 com a divisão 0, e 1 por 2 não dá, então a gente desce esse 1, né? Acho que talvez o erro que pode acontecer é você não descer esse 1. E aí é onde está o erro, né? Aí, Mas geralmente, o pessoal, o 1 sempre vai descer? sim, ou ele faz parte do número. Quando não consegue dividir, o número, vamos supor que seja, chega lá no final, vamos supor que seja 2 dividido por 3. Como 2 não dá para dividir por 3, coloca um 0, e aí esse 2 você baixa ele. E ele vai fazer parte do número. Nesse caso aqui, como um não dá para dividir por 2, aí a gente coloca um 0 aqui e representa e baixa esse 1, né? E aí, nesse caso, o 1 vai fazer parte. Então, 1, 0, 1, 1, 0 e 1, certo? Alguma dúvida? Daisy? 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 Não, né? Pronto. Bom, então aqui seria o método das divisões sucessivas, em que eu divido o número pela base até chegar no resultado que não é possível mais dividir e eu consigo representar dessa forma. Então, eu consigo converter qualquer número que está da base 10
para qualquer outra base, de acordo com a base que a gente quer converter. Nesse caso, a gente usa a divisão por essa base. Vamos supor, base 5, então eu vou dividir esse número por 5 várias vezes. O outro método é o método da multiplicações sucessivas. Ela ocorre quando a gente quer representar o número que está na base fracionária, na parte fracionária, na representação direta no sistema de base beta. Então, consiste em você multiplicar, efetuar várias vezes as multiplicações sobre o número fracionário por essa base, até que a parte fracionária seja igual a zero. É possível, sim, fazer isso. Em algum momento, pode ser que você consiga fazer multiplicações sucessivas, e aí você diz, não, isso aqui não tem fim nunca. E você consegue perceber um certo padrão. Geralmente, ele tem uma mantista que ele mantém, na verdade, no sentido de como fosse uma dízima periódica. Então, você pode colocar essa dízima com reticências, representando esse número, certo? Olha só. Vamos converter agora esse número aqui, que é o 0,600, no caso, 65625. Esse é o número da base no sistema de decimal, né? E eu peço para ele converter ele para a base binária, que é a base 2, certo? Então, perceba que esse número é totalmente fracionário, ele não tem a parte decimal, né? Ele tem um zero aqui não, e o zero representado é um zero, né? No sistema de qualquer sistema de ponto flutuante, certo? Zero é o zero em qualquer outro sistema. Bom, e aí, nesse caso aqui, eu tenho a multiplicação sucessiva desse número por 2. Então, vou multiplicando isso aqui por 2 até que a base, até o quociente seja zero. Perceba que acontece da seguinte forma, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então, se eu multiplicar esse número aqui por 2, vai dar 1,33, né? 125. Esse 1 aqui a gente ignora a priori e leva apenas a parte decimal para cá, olha só. A parte fracionária, desculpa. Então, a gente pega a parte decimal, mantém ela em algum momento, em algum registro, a gente vai utilizar esse número, e pega só a parte fracionária. E multiplica essa parte fracionária novamente por 2, que é a base que a gente está multiplicando. Se fosse 3, seria a base 3, e a multiplicação seria por 3, certo? Como aqui é a base 2, então a gente multiplica por 2. Então, nós repetimos novamente o processo, nos casos, vão repetir isso até que essa parte aqui, que, após a vírgula, seja zero. Se aqui fosse zero, a gente termina de fazer esse cálculo. Como a gente não conseguiu chegar nesse momento, a gente faz a repetição sucessivamente, certo? Então, perceba que eu, se eu multiplicar esse número aqui por 2, vai dar esse número aqui de baixo, e esse zero aqui a gente mantém, certo? A gente guarda ele em algum momento. E a gente multiplica novamente os 625 por 2. Multiplica por 2, novamente, porque é a base que a gente quer converter, e ao multiplicar por 2 vai dar esse número aqui, 1,25. A gente ignora esse 1 a priori e pega só o 25 e multiplica novamente por 2. Vai dar 0,5. A gente não chegou ainda, depois da vírgula, um zero. Então, a gente consegue manter ainda o padrão de multiplicar por 2. Esse zero a gente mantém e multiplica o 0,5 por 2 novamente e vai chegar exatamente à resposta que a gente quer, que é 1,0. Como aqui, depois da vírgula é um zero, a gente para. E aí a gente guarda esses números. Olha só, tem 1, 0, 1, 0 e 1. Esses números que a gente multiplicou, ele vai fazer parte do número da representação do sistema de ponto decimal, né? No caso binário, né? Que a gente está convertendo para 2. Então, a ordem que a gente utilizou aqui permanece. Então, seria 1, 0, 1, 0 e 1. Então, esses números que vão ser guardados na representação do sistema na representação do número, certo? Outro exemplo. Se eu pegasse exatamente o número que tem duas coisas, nesse caso a parte decimal e a parte fracionária, que é geralmente o maior dos exemplos, a parte decimal, que é essa que está antes da vírgula, a gente faz o método das divisões sucessivas, que divide esse número pela parte pela base que a gente quer converter. Nesse caso, a gente quer converter esse número aqui para a base 4. Então, isso significa dizer que a gente vai multiplicar, dividir, na verdade, esse número por 4 várias vezes. E nesse caso aqui, o 62 dividido por 4 vai dar exatamente esse número aqui, 332. Então, isso aqui é a parte decimal
ou seja, 62 na base 10 equivale a 332 na base 4. E o restante, que nesse caso sobrou, que é o 0,4875, a gente usa o método da multiplicação decisiva. A gente vai multiplicar isso aqui por 4. É o que a gente fez aqui, olha só. Multiplicou por 4 várias vezes, até que o número que está depois da vírgula ficou zerado. Né? Nesse caso aqui ficou zerado. Então, multiplicando aqui por 4, ficou 1,875, nesse caso aqui. E aí eu corto exatamente essa parte. Esse 1 a gente guarda e leva o 0,85, né, 875 para cima. Aqui multiplica 90 por 4. Ao multiplicar por 4, deu 3,5. Então, a gente ignorou exatamente o 3, momentaneamente, e focou apenas no 0,5. É a parte fracionária que a gente está levando, né? Então, multiplica 90 por 4, deu 2,0, porque nesse caso, após a vírgula, ficou zerado, então a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, e a gente utiliza esse 2 em outro momento, certo? Então, olha só, o 1, o 3 e o 2, ele pega na sequência do jeito que está aqui nesse caso, e representa esses números na parte decimal. Então, o resultado anterior que a gente tinha, que 62 era exatamente 332 na base 4, e o número que é 0,46875, que está na base 10, equivale a 1 a 0,1324, é só você unir essa parte aqui com essa. Nesse caso, ficou essa resposta aqui, certo? Como resposta final. Então, ficou 332.132 na base 4, certo? Bom, uma outra curiosidade, apenas a título de curiosidade, é a questão do sinal de magnitude. Quando a gente quer representar ele no sistema de base decimal, por exemplo, a gente tem um sinal, por exemplo, que designa isso. Por exemplo, o 0 pode ser representado com a parte positiva e o 1 com a parte negativa, certo? Como nesse caso. Esse sinal de magnitude ele vai revelar exatamente o sinal do número representado no sistema decimal. Por exemplo, se a gente quer representar esse número aqui na base, que está na base binária, ele representa o número 3,75 na base 10. Enquanto, por exemplo, esse número aqui, negativo, a gente pode converter esse número aqui como a representação dele na base decimal, quer dizer, na base binária, desculpa. Que aí, nesse caso, esse sinal negativo, ele vai representar justamente o número negativo, o número 1, nesse caso. Olha só. Esse exemplo aqui, que é 0,11 na base binária, equivale a 3,75 na base 10. E qual seria a representação desse número aqui, 3,75 na base 10? Logo, se isso aqui, esse zero, representa o sinal positivo, o 1 aqui vai representar o sinal negativo. Agora tem que definir isso na questão. Por exemplo, esse primeiro dígito representa o sinal, onde 0 vai representar positivo e 1 vai representar negativo, nesse caso, certo? Porque se eu fosse dizer assim, representa esse número na base decimal, na base binária para a base decimal, por exemplo, esse 1 varia parte da representação do número e não representaria o sinal, e sim representaria o número por completo. E aí seria uma resposta diferente, certo? Então, nesse caso, quando eu falo de sinal, vocês não vão representar necessariamente os números. Cada um dos dígitos vão representar um número na parcela do dígito final. Ou seja, não vai ter sinal positivo ou negativo, certo? Então, quando eu peço para converter esse número da base binária para a base decimal, vocês não vão converter o primeiro dígito como sendo um dígito de sinal, e sim um dígito que faz parte realmente do processo do número, certo? Então, por exemplo, se eu pedisse para converter esse número aqui, bem, deixa eu só pegar aqui, esse número aqui, 111.1 na base binária, seria a multiplicação de cada um desses dígitos, né, olha só, vezes 2 elevado a menos 2, aqui 2 elevado a menos 1. Esse 1 aqui seria multiplicar por 2 elevado a 0. Esse outro aqui por 1, que não cabe, né? Mas vocês entenderam, né? Esse que seria o 1 vezes 2 elevado a 1, e esse 1 vezes 2 elevado a 2, certo? Não seria o sinal aqui, tá? É só para a gente deixar claro que é possível também representar o sinal, mas nos exercícios que a gente está trabalhando, a gente trabalha exatamente com os dígitos multiplicados pela base, sem ser
representativo no caso do sinal, certo? Bom, a gente fica para esse primeiro momento por aqui. Nós falamos hoje dos sistemas de representação numéricos, base decimal, base beta, e a gente viu também o processo de conversão entre um e outro. Então, vocês já estão aptos, creio eu, que ao ler também o material e também assistir as aulas que são gravadas, vocês podem rever as aulas e fazer a leitura de atividade do estudo 1, que é essa atividade que tem disponível no nosso site, onde vocês vão acessar, responder as questões e anexar lá no Class, certo? Alguma dúvida? Eu sei que é o primeiro contato que vocês estão tendo com a disciplina, eu já vou começando assim, na velocidade 5 do CREL, né? Mas, enfim, a gente vai começando a ter noção do que é o assunto e também para que vocês consigam aí acompanhar. Bom, eu estou agora aqui pelo computador, e pelo áudio até melhor, mas assim, a gente tenta explicar da melhor forma possível para vocês, certo? Bem, até agora a gente viu a parte conceitual do que seria o sistema de representação numérico. No nosso caso, nós temos um sistema de representação de base binária, base octal, base hexadecimal, e vocês podem representar esses sistemas para base decimal, que a gente geralmente estuda, né? Nesse caso aqui a gente mais representa os números. Então, vocês vão responder essa lista de exercícios aqui, certo? Deixa eu só compartilhar com vocês. Bom, essa atividade aqui, a taxa do 1, onde vocês vão converter esses números aqui que estão na base decimal, desculpa, na base binária para a base decimal. Depois vocês vão fazer o processo inverso, que é converter os números que estão na base decimal para a base binária, né? E aí, nesse caso aqui, vocês vão também converter do processo decimal para a base binária, quer dizer, do binário para o decimal, só que nesse caso aqui, vocês vão usar o método da multiplicação sucessiva e da divisão sucessiva aqui, nesse caso, porque são números que tem ponto, né, nesse caso. E vão converter esse registro que está na base hexadecimal para a base decimal. Lembrando que as letras aqui têm um número representativo dele no sistema decimal, certo? Então, vocês vão fazer esse exercício, responder e enviar lá no Class. Qualquer dúvida, nesse caso, fica até mais interessante vocês fazerem numa folha de ofício mesmo, copiar as respostas, né, fazer as respostas e anexar essas respostas lá no Class, certo? Se bem que nas próximas atividades vão ser mais fáceis, porque vão ser feitas através das planilhas eletrônicas. Alguma dúvida? Que susto, porque teve um susto comigo? Não, eu quero o processo total, certo? O cálculo todo. Sim, do nada o som ficou alto. É porque no computador, né, tá melhor o áudio. Sim, agora eu coloquei, tava no mudo aqui, não tava escutando vocês. Bom, então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via Hangout ou e-mail. Então, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula. Ficamos por aqui e nos vemos até a próxima. Até mais.